Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma, seu corpo. E estamos aqui na série Profecias para 2024. E no episódio dessa série, nós vamos ver agora o Espírito Santo capacita você a construir o reino de Deus. Então, como nós podemos, nesse ano de 2024, sermos guiados pelo Espírito para que realmente possamos alcançar a nossa promessa individual e construir o reino de Deus aqui no Brasil e na terra, em todo o mundo. Então, nós já vamos aqui perguntar para você. O Espírito nos guia. Nós temos visto, né? Ao mesmo tempo que temos visto abalos em todo o mundo, grandes abalos têm começado em todo o mundo desde que começou esse novo ano hebraico, né? Já começou logo com o ataque em Israel, e a gente tem visto abalos no Brasil e em todo o mundo. Mas, ao mesmo tempo, temos visto também grandes avivamentos espalhados pelo mundo todo, né? Então, o Espírito está realmente. Nós vemos realmente um derramar do Espírito em vários locais, em várias cidades, em vários lugares. Como que o Espírito pode nos capacitar para realmente atravessar esse período de travessia deste ano de 2024 e construirmos o reino de Deus aqui? Falamos no outro sobre promessa. Tomar a promessa. Nós temos a promessa de Joel 2. Depois destas coisas, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. E até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. No dia de Pentecostes, Pedro cita este texto e ele muda um pouquinho a expressão, porque ali em Joel diz depois disto o quê? Tem toda uma série de exigências de jejum, de oração, de quebrantamento. Mas ele diz, nos últimos dias. Então, Pedro está dizendo o quê? Chegou. A promessa chegou. Nós iniciamos os últimos dias, que é a última fase do tratamento de Deus com a humanidade. De Adão até Abraão passaram-se 2 milênios. Deus não tinha um povo na terra. Não existia uma organização, uma resistência organizada. A palavra de Deus não tinha sido dada. Aí chega Abraão. Entre Abraão e Cristo temos 2 milênios. E nesses 2 milênios surge o quê? Deus faz uma aliança com Abraão. Vêm os descendentes de Abraão, dentre os quais se levanta Moisés, que escreveu todo o Pentateuco, a revelação da palavra de Deus. Dali vieram todos os profetas que vão anunciando o que há de vir. Muitas profecias messiânicas, o Redentor, aquele que viria cumprir o propósito de Deus de redimir a humanidade. 2 milênios. Então, deste povo surge Jesus. E Jesus, então, vem para abrir o caminho da redenção, tornar possível levantar na terra uma nova geração, com uma nova identidade, os filhos do Deus vivo. Jesus se tornou o que nós éramos, filhos do homem, para que nós nos tornemos o que ele é, filhos do Deus vivo. Ele veio para tomar o nosso lugar. Ele se fez carne. Ele é Deus, Criador, mas ele veio em forma de homem, nasceu no ventre de Maria, foi gerado miraculosamente do próprio Espírito para tomar sobre si as consequências maléficas do pecado da raça humana. E em troca, dar àqueles que crescem, olha a fé, nele,
os benefícios de sua vida de obediência, a salvação, a redenção do nosso espírito. Ele veio gerar uma nova criação. Criação. Quando um dia chegou o mestre Nicodemos e disse: "O mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele." Aí Jesus disse: "Ora, necessário vos é nascer de novo." Uau! Como eu sendo velho? Uau! Posso entrar no ventre da minha mãe e nascer segunda vez? Jesus disse: "Não. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito." Então Jesus fala de um segundo nascimento. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então não pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. O que é isso? Nossos pais lançaram uma semente no útero das nossa mãe. E ali surgiu o filho com a herança de nossos pais, com o DNA de nossos pais. É o que Jesus chama nascido na carne. Mas Jesus fala que virá o momento em que haverá uma nova semente lançada no útero do nosso espírito, que é o próprio Espírito Santo, que vai lançar essa palavra. E da união entre a palavra plantada em nosso espírito pelo Espírito Santo, vai nascer. É um novo nascimento, o Filho de Deus vivo, é um nascimento espiritual. Nascemos de novo. Ora, ninguém nasceu de novo no Antigo Testamento. Ninguém teve um espírito vivo. A lei estava escrita na mente, não no espírito, porque ninguém nasceu de novo. Este novo nascimento espiritual de um espírito humano recriado só viria depois da redenção. Então, quando Jesus está para partir, na noite em que ele foi traído, no Evangelho de João, porque quando você lê os 3 primeiros evangelhos, você vai encontrar muitos milagres e pouco relato da última noite de Jesus. Quando chega ao 4º evangelho, que é do apóstolo João, você vai encontrar da última noite de Jesus os capítulos 13, 14, 15, 16, 17 e início do 18. Ele centra, né, seu relato exatamente, e aí ele dá os grandes discursos. Todo o capítulo 14, 15 e 16. Nesses 3 capítulos, ele vai falar várias vezes sobre o Espírito Santo. De uma forma diferente. Ele está preparando os discípulos porque ele vai partir. E quando ele diz: "Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós." Como? Na pessoa do Espírito Santo. E ele disse: "É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, ou quando eu for, enviar-vos-ei." E começa a descrever quem é essa pessoa. E a primeira coisa que temos que ter em mente agora é que ele é uma pessoa da mesma espécie do Pai e do Filho. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Quando Jesus diz: "Mandarei outro", quando usa a expressão outro, quer dizer da mesma espécie. Então o Espírito Santo, que ele diz: "Eu vou enviar da parte do Pai." E ele diz: "Ele não falará de si mesmo, falará de mim. E vos anunciará o que há de vir, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." E algo muito importante nesse anúncio de Jesus é: ele está no meio de vós. Como é que o Espírito Santo estava no meio deles? Na pessoa de Jesus. Ele diz que tudo que fazia era pelo Espírito de Deus. Na realidade, o seu nascimento foi gerado pelo Espírito. O arcanjo disse a Maria: "O Espírito virá sobre ti." Quando ele é batizado nas águas, ele é batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre ele.
Quando ele vai para o deserto, a Bíblia diz que foi o Espírito que o levou e que no deserto o guiou. Quando ele sai daí e começa seu ministério, o Espírito diz que ele partiu no poder do Espírito Santo. Então você vê que a presença do Espírito Santo na vida de Jesus está sempre ali. Agora Jesus diz, ele estará em. Hoje está no meio, vocês veem. Mas depois que eu for, eu vou enviá-lo para que ele esteja dentro, em vós. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz ao vir a cada um de nós é a recriação do nosso espírito, que a Bíblia chama novo nascimento. E é nesse momento que esse espírito passa a residir em nós e nos torna filhos de Deus. Mas não é tudo. Não é tudo. Jesus usa um termo, ou o Novo Testamento usa o termo grego paracleto. Paracleto pode ser traduzido por consolador, ajudador, mestre, guia, advogado, aquele que se posta ao nosso lado para responder no nosso lugar, como um advogado. Mas Jesus vai anunciar também que depois da sua morte, esse Espírito seria mandado e os discípulos seriam batizados no Espírito, empoderados pelo Espírito, para um ministério sobrenatural. Então, no novo nascimento, ele nos coloca na posição de filhos, mas ele nos colocaria na posição de soldados, de conquistadores, com poder para enfrentar Satanás, para demolir as fortalezas do diabo em muitas vidas. E aí, quando o Espírito desce, como chamas de fogo sobre os discípulos, Pedro se levanta e prega e diz, isto é o que Joel profetizou. E o que é inaugurado ali? Uma geração profética. O Espírito será derramado e profetizareis. Profetizareis. Só que ao longo da história da igreja, a igreja se casou com o Estado, com Roma, e tudo se perdeu. Mas Deus tem restaurado todas as coisas e o espírito profético. Tudo faz parte das profecias. E o que acontece hoje, por soberania de Deus, porque Deus se move quando é necessário mover-se, porque nós estamos no tempo do fim. E Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Então, começa o Espírito Santo sobrenaturalmente. É derramado. E esse mover de restauração, ele começou já na virada para o século, no fim do século XIX, para a virada do século XX. Começou o povo, uau, e aquilo que aconteceu em Atos 2, começou lá em Azusa, aí começou o povo sendo batizado no Espírito Santo, orando novas línguas, expulsando demônios, curando enfermos, ressuscitando mortos. É o ministério do sobrenatural na terra toda se multiplica e hoje, meu Deus do céu, é uma maravilha, casas de 24 horas de oração, os milagres, por isso Jesus disse que fareis coisas maiores do que estas, porque Jesus estava sozinho fazendo os milagres, agora Jesus se multiplicou em milhões, e se você, hoje que a gente tem internet, tem o Google, tem o YouTube, você procura lá, procure em inglês, procure em português, procure em qualquer língua e você vai descobrir no mundo inteiro fogaréus. Fogaréus de avivamento, avivamento, avivamento. E, na realidade, nós estamos na era do Espírito Santo. Nós estamos na era do maior mover do Espírito Santo que a terra já conheceu. Você vê a guerra de Israel com Gaza. Temos orado para que Deus revele. De repente, só numa noite, uns 200 muçulmanos têm visão de Jesus, têm sonho com Jesus e se convertem. Que isso? É o Espírito Santo. Aí você vê meninos, crianças profetizando. Você vê o Espírito Santo derramado, a fome, as palavras proféticas de que nós veremos 1 bilhão de jovens incendiados. E nós temos visto tanta gente, porque muitas vezes você está ali no seu quadradinho, não sabe nem o que está acontecendo no mundo. Pô, meu filho, há um derramar do Espírito em toda a terra, e esse Espírito, ele está disponível. Então, basta você se abrir
Basta você se abrir, você vai provar o que é ser guiado pelo Espírito, ter alegria do Espírito, o Espírito dirigindo, o Espírito realmente conduzindo a sua vida. Porque é tudo tão simples. Quando a gente diz fogaréu, é porque os corações são incendiados. Somos nós, né? Meu coração cheio de paixão por Jesus, de amor pelos perdidos. Você fala, as pessoas se convertem, você ora pelos enfermos, eles são curados. É isso aí. Então, esta é a era do Espírito Santo em elevadíssimo grau e cada vez mais, porque Deus está preparando a terra para a maior colheita de almas. Muita gente pensa, mas pouca gente vai se converter? Jesus não disse que estreita é a porta, apertado o caminho e poucos são que encontram, mas não leram o fim da história, não leram o último capítulo do drama. Meu filho, o último capítulo diz que a multidão, ninguém consegue contar de tão grande que ela é, não tem zero que chegue. De onde? Todas as línguas, todas as tribos, todos os povos e todas as nações. Isso que é trabalho do Espírito Santo. Que maravilha. E como que o Espírito Santo trabalha em nós? Eu quero perguntar isso para uma pessoa que não sabe como é que o Espírito Santo trabalha em nós, quais são os passos, né? Primeiro nós somos batizados. Primeiro, número 1 é nascer de novo. Não tem por onde ir. É nascer de novo. Quem não nascer de novo, por quê? Porque seu espírito é morto. O que significa morto? Não tem comunhão com Deus. A pessoa que não nasceu de novo nem entende a Bíblia, não entende as coisas espirituais, porque o seu espírito é morto. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa adorando o pau, adorando a pedra, quando você vê alguém se arrastando de joelho para tentar conquistar alguma coisa de Deus, olhando para uma imagem, fazendo uma oração, quer dizer, a mente dele está tão cega. Como é que você pega um pedaço de pau e acende um fogo para se esquentar, e pega o outro pedaço e faz um Deus para adorar? Então, cego. É preciso nascer de novo. Aí você pergunta, como nasce de novo? Número 1, você tem que ouvir a palavra. A palavra é Jesus. E no momento em que você diz, sim, eu creio, Jesus é o meu Salvador. Eu sei que naquela cruz Jesus morreu pelos meus pecados. Jesus, eu creio em ti e rendo a minha vida. Porque vem cá, ninguém está sendo chamado aqui para ser religioso. De religião o mundo está cheio. Religião não salva ninguém. Não salva ninguém. Religião é a tentativa do homem alcançar a Deus, mas um vazio sempre separa. O verdadeiro cristianismo é Deus descendo a nós. É tornando Jesus Senhor. Senhor. Eu costumo, para você entender bem, você tem um carro. Seu carro representa a sua vida. Você toma a liderança lá, toma a direção e vai para onde quer. Mas de repente você acha que está perdido. Aí aparece alguém. Esse alguém é Jesus. Aí você diz, Jesus, deu tudo errado aqui, não sei nem para onde eu vou. Assume o volante do meu carro. Ser cristão é isso, é entregar o volante, viu? É entregar o volante. É entregar as chaves da casa. É ele quem vai abrir. Aí quando o diabo bater na porta, é ele que vai atender, não é você. Aí o diabo, na hora que vir Jesus, vai embora, não vai ficar ali. Então, primeira coisa para se ser guiado pelo Espírito é nascer de novo. É ter uma experiência de novo nascimento. A palavra chega dentro de mim, eu abro meu coração e o Espírito Santo vem dentro de mim e se une à palavra e gesta. É igual, olha, eu vou comparar com o nascimento físico. A semente está no homem, aí ele planta, né? Então está lá o espermatozoide que se fundiu com o óvulo. Quando o espermatozoide se funde com o óvulo, o que acontece? Ali foi gerada uma nova vida que vai se desenvolver. Mesma coisa. A palavra, a semente de Deus se chama palavra. E a palavra é a pessoa Jesus. Você ouve a palavra como a gente está falando aqui. Jesus, você ouve a pregação, você abre o coração. Então significa que dentro do seu espírito foi plantada a palavra, mas ela sozinha não nasce. Aí o Espírito Santo funde, se une, como o espermatozoide se uniu ao óvulo. O Espírito Santo se une à palavra plantada dentro de você. E de repente ocorre o milagre da vida.
da nova vida, do novo ser. Dentro de você nasce o Filho de Deus. Seu espírito é vivificado. E a partir daí, o espírito se torna residente no seu espírito humano recriado. Como é que ele vai guiar você? Número 1, por convicções. Aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Você vai ser guiado. A maneira mais comum, mais simples, através do qual o Espírito nos guia, é por uma impressão. É uma impressão. É como você vai aprender a dirigir um carro. Você desenvolve o quê? Reflexos. Reflexos. Então, o Espírito vem com reflexos dentro de nós. Você está dentro do semáforo. Você vai vendo verde, você viu amarelo, uau, põe o pé no freio. Vermelho, tumba, para. Assim dentro de você haverá como que um semáforo. Você vai para o canto, vem qualquer coisinha aí que no passado você não sabia identificar, o seu espírito. Então, por impressões, por pensamentos espontâneos. Às vezes, enquanto você está lendo a palavra, um versículo ressalta, traz uma mensagem. Você ouve uma pregação e, de repente, um pensamento, uma frase, bate assim, como se fosse direcionado para você. Tudo isso é o Espírito Santo que está lhe dirigindo. E você vai aprendendo a discernir. Como? Na prática. Na prática. Às vezes vai errar, sim. Eu mesmo, quando estava começando a ouvir o Espírito Santo, eu errei. Eu errei bastante. Inclusive, esta semana estou aqui cuidando de dentes, e inclusive um aqui que te fazia o implante que não tinha nem a raiz. E por quê? Porque lá na África, quando eu ainda não sabia discernir, e fui ao dentista, veio aquela coisa, os aparelhos não estão esterilizados, você vai perder o dente. E enquanto veio isso aqui dentro de mim, eu ouvi meu nome e fui embora. Perdi o dente, claro, perdi o dente, porque eu não sabia ainda ouvir. Então, você não vai ser condenado, viu? Não se sinta condenado quando de repente você perdeu a voz, porque o Espírito é muito suave. Mas no passar dos dias, à medida que você convive com o Espírito Santo, à medida que você prova as impressões, tudo do Espírito pode ser provado. Você vai crescendo. Não é assim quando você começa a se relacionar com a pessoa? É assim, você vai conhecendo a pessoa, daqui a pouco você já imagina o que ela, você já sabe do que ela gosta, do que ela não gosta, às vezes num olhar só, você já sabe, mas não foi logo, é um relacionamento que é construído e da construção vem o discernimento, assim é com o Espírito Santo. Que maravilha, que maravilha. É muito importante que a gente, nesse momento, como a gente vem falando nessa série profética, que muitas portas irão se abrir, né? Muitas portas irão se abrir para a gente ter o correto discernimento de saber quais portas são para nós, quais não são, quais são de acordo com o nosso propósito, nosso chamado. É essencial realmente a gente receber esse direcionamento do Espírito Santo. Então, é muito importante que as pessoas estudem sobre isso, saibam sobre isso, né? Esse direcionamento, como que ele funciona na prática, no dia a dia, que você já deu aí essa boa dica. Eu era muito curiosa, para falar para vocês, eu era muito curiosa em relação ao Espírito Santo. Eu, quando comecei, perguntava, né? No meu discipulado, eu perguntava, mas como é que as pessoas ouvem o Espírito? Todo mundo fala que ouve a Deus, né? Eu tô ouvindo a Deus. Eu falei, mas eu sou uma pessoa estranha, então, porque eu nunca ouvi. Eu falei, gente, eu jejuei, eu fiz tudo que as pessoas falaram. Eu jejuei de tudo quanto é jeito. Jejuei de água, jejuei de fruta, jejuei de legumes, jejuei de tudo. Jejuei, orei, ouvi a Bíblia, fiquei enclausurada e nada de ouvir, nada. Eu falei, olha, não tá certo comigo, isso não dá certo. Como é que é essa história mesmo de Deus falar com a gente, como Deus fala com a gente através do Espírito Santo. Então foi uma descoberta, e aí uma vez eu comentei com você que eu estava ouvindo um pastor de fora, um apóstolo de fora, e ele disse: Deus falou comigo mesmo, eu ouvi em timbre
uma vez, uma única vez. O resto foi por impressões. E aí eu assisti um curso, né, vários matérias no IBPF, matérias do IBPF, vários cursos sobre como ouvir a voz de Deus. E eu achava que era uma coisa assim, Deus chegava e falava, igual falava com Moisés, né? Tá, 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 né? E não sabia que era essa voz suave, né, essa impressão que você sente, porque quando muitas vezes nós ouvimos as pessoas falando, a gente tem essa impressão de que é uma coisa forte, né? Ah, Deus veio e falou comigo, Deus veio e desse jeito, né? Foi uma coisa estrondosa, forte, alta, gritando. Mas muitas vezes é importante mostrar para as pessoas que muitas vezes é esse pressentimento, é essa impressão que ela tem no seu espírito, que é o espírito, né? Que você precisa se aquietar, ir lá para o seu quarto, orar, ler a Bíblia, saber realmente o que o Espírito Santo está realmente querendo te mostrar, está realmente querendo falar, porque na correria do dia a dia a gente não consegue perceber. E muitas vezes você está passando por alguma situação e às vezes está passando repetidas vezes pela mesma situação e não está conseguindo enxergar. Às vezes ele já te mostrou várias vezes, mas você não parou para analisar, para ver. Eu era muito assim. Então eu tô falando, tô sentindo de falar isso porque eu já fui muito assim. Muitas vezes eu fui fazendo as coisas, olha, sem parar, analisar, ter a calma. Então, queria muito que você desse essa dica para as pessoas, né? Essa orientação para as pessoas que muitas vezes chegam para mim e falam: "Ah, mas como eu ouço o espírito, né? Como eu ouço a voz de Deus? Ouço todo mundo falando a voz de Deus, todo mundo ouve menos eu. Eu sou a única pessoa que não ouve a voz de Deus. Como ouvir então a voz de Deus? Qual é o segredo para a gente poder discernir as portas certas que a gente deve entrar?" Há muitas vozes. E às vezes, muitas vezes, quem diz que Deus falou, Deus não falou. Vem da cabeça da pessoa, vem do desejo dela. Para que eu realmente perceba, sobretudo as impressões ou pensamentos espontâneos, eu tenho que ter a mente no lugar certo, em Jesus. Porque às vezes as pessoas estão envoltas no seu próprio problema, nos seus próprios desejos e ouvem uma voz que não é a voz do Espírito. É a voz do seu próprio espírito, não a de Deus. A voz do seu desejo. E muitas pessoas estão buscando o espetacular. E a forma primária de Deus falar conosco não é no espetacular. Deus pode vir e falar conosco de uma forma sobrenatural, mas não é o dia a dia. Você falou aí do pastor que disse ouvir a voz de Deus. Eu também contei há pouco, na outra, minha experiência de chamada de volta ao Brasil. Foi única. Deus nunca mais me jogou no chão e falou alto. Não. Por que ele fez aquilo? Porque ele tentou falar comigo de todo jeito e eu não entendia. Eu até disse: Senhor, tu precisavas me derrubar. Sim, porque ele estava tentando voltar os meus olhos para o Brasil. Como? Por impressões. Às vezes eu estava adorando aquele mover do Espírito tremendo na África do Sul. Meu Deus, eu mergulhei realmente num derramar do Espírito de oração, que era um negócio do outro mundo, que eu nunca tinha visto. Aí, de repente, eu estou lá, aí me vejo no Brasil, com as multidões também adorando, e eu liderando, né? Uau! Aí eu sacou da cabeça. Brasil? Quer dizer, não que... O que era aquilo? Era o Espírito querendo direcionar-me, que o próximo passo seria Brasil. Aí, quando ele me manda para jejuar, eu vou jejuar 14 dias, porque, meu Deus, estou aqui, e aí, qual é o próximo passo? Estou na África do Sul, abandonei tudo, renunciei tudo, aí fui jejuar. Quando vou jejuar, um dia, estou orando em línguas, orando, ouvindo a Bíblia e orando, 5 horas seguidas, orando em línguas, 5 horas estou de jejum. Aí, aquela vozinha suave. Quero falar contigo em Ezequiel 3. Eu sei que é a voz do Espírito. A voz suave. Aí eu começo a ler. Mas quando eu abro a Bíblia, Ezequiel 3, eu te envio a um povo de língua familiar.
Qual é a minha língua materna? Português. Eu estou em África. Que língua estamos falando? Inglês. Aí vem todo o relato, né? Farei tua testa dura como a da pederneira. Mas quero só mencionar isso. Língua familiar. Aí eu digo para Deus. Na minha cabeça, Brasil não entra. Brasil não entra. É África, África, ponto final. Deus mandou para África, acabou. Aí eu digo, português me é familiar. E há muitos países em África que falam português, que foram os países colonizados por Portugal. Inglês me é familiar. Há muitos países em África que falam inglês. Em outras palavras, Deus tentou falar comigo por impressão. Eu anulei. Agora Deus me pega num jejum, depois de orar 5 horas em língua, pela palavra, eu não entendo. Por isso que ele teve que me jogar no chão. E jogou-me no chão, porque, quer dizer, eu caí no meio da unção, estava ungido, caí. Por quê? Porque na noite anterior, eu fiz oração e disse, tu tens tudo o que queres de mim, vazio eu vou para o meu funeral. Eu disse para Deus, tu tens tudo que queres de mim. Eu disse para ele, eu não sei mais o que renunciar. Pesquisei minha vida para trás, para frente. Disse, o que, que eu vou renunciar agora, meu Deus do céu? Eu não tenho nada. Eu deixei tudo. Deixei o país que eu amei, deixei biblioteca, entreguei tudo, deixei ministério, deixei país. Estou aqui num país estrangeiro, não tenho ministério, não tenho nada, tenho nenhum amigo. Nem amigos eu tenho, porque como meus amigos eram todos da denominação, eu estou aqui. O que, que eu vou renunciar? Não sei mais. Né? Aí no dia seguinte, quando veio, caiu com o rosto de terra e Deus me pergunta, estás pronta agora? Pronta agora? Misericórdia. Para quê? Para ir para o Brasil? Não estava. Então, tinha que renunciar a alguma coisa ainda, né? Tu tens tudo que queres de mim? É, mas eu te quero é no Brasil. Mas uma vez, Deus nunca mais me falou desse jeito. Deus me fala assim, normal. Nem me fala, nem eu sou de ter visão, nem sonho, não. A maneira de Deus falar comigo é direto. É direto. Às vezes aquela voz suave, às vezes um pouco mais forte, às vezes por impressão. Eu aprendi a desenvolver o meu espírito para perceber. Eu sou muito sensível, mas muito sensível mesmo no espírito. Mas Deus não tem que pegar um negócio assim sobrenatural, ou um sonho que quer dizer? Não, não, Deus me fala direto, ou ouvi um sei lá o quê, o que significa? Não, Deus fala comigo tranquilo, calmo, e é assim, claro que cada pessoa, por exemplo, se você foi chamado para ser um profeta vidente, Deus vai lhe dar visões, dependendo do seu ministério, entendeu? Mas no dia a dia, preste atenção, sobretudo quando você está em adoração com a cabeça voltada para Jesus. Porque o segredinho aqui é colocar Jesus no centro. Você trazer suas petições olhando para Jesus. Então, as impressões que vierem, elas serão de acordo com a vontade dele, porque Deus não fala conosco como eu falo com você, usando palavras. É impressões. E às vezes vem palavra do seu próprio espírito humano, mas iluminado pelo Espírito Santo. Às vezes você acorda proferindo uma frase. Uau, como é que saiu? Saiu do seu espírito. Então preste atenção a ela. Ou você não está nem pensando. Você colocou a oração, não está nem pensando no assunto. De repente, preste atenção. Preste atenção. Você está querendo sair de casa, vem uma impressão, não agora. Preste atenção. Então, comece a prestar atenção e assim você vai se familiarizando. É a experiência, é a convivência, é a comunhão. Maravilha. Então, se você conhece alguém ou se você quer ser guiado pelo Espírito nesse ano de 2024 para realmente saber e discernir as portas abertas, as portas que você deve entrar ou não, não esquece de compartilhar essa mensagem que pode realmente edificar outras pessoas. Também nos segue no Instagram, @doutora Joana Costa, @Valnice Milhomens, e estaremos juntos continuando essa série de profecias de 2024. Um grande abraço.